TokuCast. Eu venci! Eu jamais vi um ninja assim. Os habitantes do mês estão de olho na Terra. Venha me enfrentar! Já estou enfrentando. Será muito fácil acabar com você. Ouça bem, Jaspion. Você tem a missão de defender a paz deste universo. Numa distribuição tokusatsu.com.br e o fantástico ou não, TokuCast está no ar. Eu sou o Gil e hoje finalmente vamos falar de Bumbunger, certo, Kuroda? Esse pessoal, eu sou Kuroda e Bumbum foi bom demais, né? Vamos falar mais sobre isso hoje, né? Mas foi uma baita série, né, Bumbum? Cara, vou falar pra você que todo mundo que ouve o TokuCast sabe que eu não sou fã da temática. Não é a temática carro. Eu dei azar em não gostar das séries com temática de carro. Mas Bumbunger foi, fora da curva comigo. E quando nós convidamos aqui uma galera aqui pra fazer essa entrega desse TokuCast para os nossos ouvintes. Conta aí quem são eles. Vamos lá então. Indo pra nossa prata da casa, pra nossa equipe, a nossa família, aqueles que já têm a chave do portão e abre a geladeira, diretamente do Tokusatsu Minuto ou Mais, ou do canal Super Hero, ou como o melhor programa de revista eletrônica de Tokusatsu do mundo, semanalmente no YouTube, diretamente do Toku Agora, Adriano Nares, seja bem-vindo. Opa, mais uma vez falando de mais um Sentai que terminou aí, e dessa vez teve muita gente que torceu o nariz pro visual, né, mas a gente tem que dizer que eles caíram da cadeira de bumbum no chão. Bumbum na cara, não. Mas no começo eu ficava cantando aquela do Bumbum Granada também. Tudo que tinha bumbum quando lançou, a gente ficava zoando. É ele que é nossa borboleta irradiada pela luz, ele que é o maior Change Dragon do mundo, o cosplay número 1, o cara que foi parado no Japão para as crianças tirarem foto e pegarem autógrafo, Dani Tsurugi. Oi, gente, sou Dani Tsurugi e vamos falar dessa série onde os meninos, quando eles comem carê, né, eles se machucam e usam band-aid maior que a calota. Aqueles band-aid quadradão na cara. A gente nunca viu aquilo. E não sabemos o que é maior, se é a calota ou se é o band-aid. Bem-vindo a mais um cast. Boa. Gastaram tanto esse band-aid que até no final um dos 3 patetas estava com esse band-aid na cara também. Já que sobrou estoque do band-aid, vamos usar também nos 3 patetas. Muito não, bom. Eles não usaram um rasgo. O Boom Orange tava com um rasgo feio na cara. Ninguém precisou daquele band-aid. Gastaram na farmácia lá no Japão. E hoje temos 2 estreias, olha só que beleza, num cast especial como esse, que é Bumbunger, diretamente do canal do YouTube, spoilando por Michelle, nada mais justo ou nada mais simples do que ter a Michelle. Michelle Dias, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, eu adoro Bumbunger, então fiquei muito feliz com o convite, para poder falar um pouco mais desse Sentai. Boa, muito obrigado. E o canal dela bombando no YouTube. Animes e Tokusatsu, vídeos sempre às 19 horas. E ele também estreando aqui conosco, diretamente do canal Claquete de Papel. Teve participação recente aí do Gil e do Nares no canal dele. Henri Barros, seja bem-vindo. Opa, gente, oi, muito obrigado pelo convite. Tô muito feliz de poder vir falar dessa série que eu tava com preconceito no início, mas depois ela se mostrou uma série muito explosiva e eu gostei demais. Obrigado pelo convite. Olha lá, a gente vai descobrir ainda hoje se foi por causa da cara de calota, lembrando que
O Claquete de Papel, o Henry fala de cinema, quadrinhos, animes, séries, mangás, games e coisas aleatórias. Que é diretamente de Belém do Pará, a Michelle é do Rio, e aí o Claquete de Papel já aí com quase 20 mil inscritos. Então, sejam bem-vindos aí os nossos 2 convidados explosivos, bombásticos, para falar de bumbum. Então, pessoal, vamos lá. Bakuage Sentai Bunbunger é a 48ª série da franquia Super Sentai, porém o 49º esquadrão na contagem atual e oficial da Toei, mas só que nós vamos contar pra vocês lá no TokuCast de Gozyuja. Foi produzido pela própria Toei, tem 48 episódios, foi exibido das 9h30 da manhã às 10 lá na TV Asahi, de 3 de março de 2024 até 9 de fevereiro de 2025. Né? Antes da gente falar, antes de eu perguntar uma coisa pra vocês, só pra contar pros ouvintes que o legal do nome, né, que o Baku aqui do esquadrão veio de Bakuhatsu, que é explosão. Também tem o Bakuhatsu Sentai Dynamite, né, que é o esquadrão explosivo Dynamite, né. O Agi aqui é pra cima, né, Dani, algo assim, né, mais ou menos, né. Isso. E acho que ficou mais ou menos uma expressão que explode rapidamente ou aumenta de forma explosiva. Uma coisa assim, né? Nosso outro professor Nares, tá certo aí? Confirma o bingo aí, Nares? Bingo. Ai, bingo na sorte, porque eu perguntei. Eu não achei que fosse ir bem, não. E eu não lembro como é que ficaram nos fansubs, mas é um nome bem legal pra usar. E Bunbunger, que é onomatopeia, né? Pra acelerar carro, né? Pra nós aqui é o vrum vrum, né? E pra eles é o bum bum, né? Pro japonês, certo, Nares? Isso, bum bum. A língua japonesa, aliás, adora onomatopeia. Eles transformam onomatopeia, inclusive, em verbo, né? E o bum bum é o barulho do motor. E também o Bunbunger também tem a ver também com as iniciais aqui de um personagem, já vamos chegar lá. E antes de começar a falar da produção da série, atores, diretor, roteiro, vamos falar um pouquinho, né? Acho que tem a ver com o que até o Henrique começou aí a falar no começo, eu também, que quando começou a divulgar, né, as fotos assim, né, quando veio temática de carro eu já torci o nariz, porque coincidentemente as séries de Super Sentai que eu menos gosto são dessa temática, nada contra a temática, é só uma coincidência. Eu fiquei meio preocupado. Quando saiu o visual, eu vi muita gente que falou, pô, que visual feio pra caramba, mas eu achei o visual interessante, cara, porque eu jamais colocaria uma roda e uma calota, né, na cara de um Super Sentai. Eu queria ouvir de vocês aí. Acho que dá pra começar pelos convidados, né, Cura? Qual foi esse sentimento quando vocês viram as imagens do Bunbunger antes de começar a série? Não, eu ia comentar que eu fiquei com preconceito muito com a cara de calota e eu tava muito dúbio porque eu amei o uniforme em si, sabe? O capacete de primeira não me conquistou, mas eu amei a roupa como um todo. Eu achei legal aquele, até mais no detalhe, a cor, né? Mas a cara era muito desproporcional no início. Eu acho que foi esse o meu preconceito mesmo. E depois eu calei a boca sobre isso. Mas no início eu fiquei um pouco mesmo. Eu também não sou muito fã das temáticas de carro, não. Por mais que eu defenda a Carendia. Mas eu não sou tão fã assim. Aqui vai dar uma briga aqui hoje, hein? E você, Michelle, como é que faz as impressões? Mas mesmo assim eu achei que poderia ser interessante. Eu achei o uniforme interessante, porque é diferente. A gente nunca tinha visto um uniforme desse jeito. Apesar de ter essa estranheza, a gente achar feio, mas eu queria assistir pra ver qual é, porque eu acho que ficar muito preso ao uniforme não quer dizer nada. Então eu fui bem animada pra assistir, pra ver o que ia ser. Curiosamente, o Gil tem a teoria, né? Se é feio, a série é boa, é isso? É isso aí, cara. Normalmente, se é feio, a série é boa. Isso se aplica muito em Dom Brothers, na minha opinião, porque de primeira eu tive um preconceito com os personagens digitais. E aí, eu sou defensor de Dom Brothers com unhas e dentes hoje em dia. Não, cara, é assim, toda vez que eu vejo um visual feio, isso desde a época do Fórum Toku Brasil, que era nosso fórum de discussão no começo do século XXI, cara, é batata, assim. Se a galera falava que o visual era feio,
pode acompanhar a série tranquilo que a história ia ser boa. Isso não se aplicou em Go Onger, né? Go Onger tem um visual bonitinho, pô. Gente, eu gosto de Go Onger, me desculpem. Eu vou defender Go Onger aqui. Vamos lá. Mas, Dani, é isso que o Gil tá falando, que o visual feio, a série é boa, visual bonito, então é série com... Não é por nada, Turbo Ranger, que na minha opinião é o pior Sentai da história da humanidade, é bonito. Eu acho bonito o visual do Turbo Ranger, dos heróis, eu gosto. O robô é legal, mas a série é uma porcaria. Ranger é fantástico também. Go Onger tem um visual muito legal. Só a montagem do robô que é uma porcaria, né? Você só empilha peça. Você não monta robô, você empilha a peça, né? Mas ó, eu tô anotando aqui que eu já tenho alguém pra participar comigo do cast de Go Onger já aqui, ó. Ai, tá até anotado. Pode contar comigo, que aqui a gente defende os carrinhos lá que... Nossa, enfim, isso é pra outro assunto. E vocês, Dani, Nares, Kuroda, como é que vocês se sentiram quando viram os caras de calota? Uma coisa que foi meio que unânime mesmo foi o ódio ao visual. Isso, nossa, foi difícil encontrar quem defendesse lá em dezembro de 2023 o primeiro pôster. Eu não achei bonito, mas pra mim o visual é o de menos. Eu sempre dou uma chance pra história e quem acompanha o TokuCast e o Toku Agora sabe que eu já comentei isso mais vezes. Mas eu fiquei meio assim por causa desse histórico que o Gil já comentou de que séries de carros não são as melhores da franquia. Mas felizmente Boom Boomger veio mudar essa história. Eu acho que na época a minha apreensão, se é que eu preciso dizer isso, caramba, os dublês vão ficar com uma nhaca pra conseguir enxergar isso, né? Porque às vezes tem um jeito assim mais simples do visor, mas tudo leva a crer, pelo menos o do Taya, né, do Boomhead, é que ele enxergava tudo meio que pra baixo, porque é o mais apertado pros olhos, se eu não me engano. Falei, nossa, então isso vai ser sofrido. E você, Dani? E o Dani, além de pedir sua opinião, eu também queria que você faça um pouquinho do tecido, né? Que o tecido de roupa é diferente, né? Do padrão atual da Toei, né? Exato. Falando dos caras de calota, gente, foi legal. Se eu tivesse continuado com a minha oficina, né? Cara de calota, eu jogaria muito advogado aí. Defendendo os caras de calota. Eu olhei tudo assim, não, sério, esse vai ser o novo visual, beleza. E eu meio que ignorei. E eu sou muito também da visão que o Nares tem, né? A história. Vamos ver o que a história vai ser. Eu sempre acabo esperando algo meio que Dom Brothers, mais dorama, né? E eu curti porque tinha isso também. E no começo eu tava resgatando muito... As locações estavam voltando, né? De antes, né? E eu tava reparando isso, como depois mudou as locações de filmagens, e isso tava virando uma coisa bem nova mesmo. O traje sim mudou, é diferente o tecido, ele é um pouquinho mais folgado, talvez seja meio que uma imitação de macacão de mecânica, né? Que ele é um pouquinho folgado, e legal também esse visual deles, foi uma coisa bem mais padrão e poucos detalhes da cor de cada um, para identificar de cada um, né? Verdade, né? O branco predomina, né? O branco e o cinza claro, né? E o cinza, exatamente. Uma coisa que aí acho que a gente pode falar mais tarde, mas que ele trouxe estéticas novas em relação a isso, que é também a parte do power-up, né? Daquele, teoricamente, aquela segunda forma, uma forma mais forte, né? Que eles vieram com uma ideia bem revolucionária, na minha opinião. Assim, logo de começo também, uma coisa que ficou muito na minha cabeça é que, beleza, Hot Wheels, vai ter muito carrinho, e não deu outra, né? E Velozes e Furiosos, né, cara? Inclusive, adorei qualquer montagem que eu via com Velozes e Furiosos no começo, assim, eu já me divertia pra caramba, já. E esse power-up da jaqueta, gente, eu achei ela tão bonita, assim, que eu acho que... Enfim, eu encomendei umas pra usar civil, assim. Tô indo pra evento com essa jaqueta, já encomendei a minha. Então você, por favor, depois mande pra gente os links que a gente vai fazer um escambo logo mais, assim. Vou passar, costureira.
E acho que outra coisa, vendo os primeiros pôsteres que chamaram a atenção, foi a combinação que a Toei fez de cores, né? Por exemplo, no segundo pôster, no primeiro ainda não tinha o laranja, só no segundo pôster apareceu o Boom Orange. É só a terceira série a ter um integrante dessa cor na história da franquia de quase 50 anos, né? E com isso ficou de fora o amarelo, né? Foi eu acho que só o que Changeman não teve um amarelo, né? Todas as outras séries tiveram um membro amarelo. A gente, durante o ano assistindo a série, a gente profetizava muito um sexto membro, um sétimo membro se apropriando aí dessa cor, justamente por causa de Carendia, né? Por causa da amarela, né? Que faleceu recentemente de 2 anos pra cá, mais ou menos, né? Aí a gente falou, pô, seria uma baita homenagem aparecer uma amarela agora, nesse contexto. No final, a gente ainda ficou com esse negócio por causa de brinquedo e chaveiro, suspeitando que ia ter alguma coisa com a cor branca. Tinha gente que não queria, mas eu queria muito que a Shirabi se transformasse no último episódio. E alguma coisa que aconteceu... uma coisa que aconteceu durante a série, que tem sido recorrente nos finais das séries aí, Kamen Rider e Sentai, é eles fazerem no final, né, o que vai ter no próximo episódio, com um contexto bem diferente do que é o episódio, né? Pegando o transformador e botando pra frente, apertando, todo mundo falou, é agora. E no fim não foi isso que aconteceu. Então isso era uma coisa que tem acontecido nas séries, né? Deixar a gente com esse gostinho de quero mais, assim, ou tirar doce da boca de criança, já que tem muito pirulito. Agora, do visual que vocês estavam falando, o visual do membro extra, do sexto membro aqui, que é um sexto mesmo, eu achei meio legal, né? Porque tem o tom de amarelo lá, né? Que ficou roxo com amarelo, ficou bem o Wario, né? Aquele personagem lá do Mario. Ele veio na pegada Fórmula 1 total, né, cara? Pelo macacão de Fórmula 1, né, cara? O Bill Diesel também, ele é praticamente um carro de Fórmula 1, né? O pneu dele é o pneu de carro de Fórmula 1 também e tal. Eu só achei... Só não gostei muito da temática limpador, né? Que os 5 são entregadores, o outro é limpador. Mas, pô, você vem de Fórmula 1, cara. Você mete que você é limpador. Achei até que ele poderia vir com uma temática de mecânico, né, cara? Por ser um visual... Né? Engraçado no encerramento, eles param no momento da música no meio, eles sempre tem um aviso ali de trânsito, né? O Violet devia ser uma coisa mais assim também. Tem uma imagem, a primeira imagem de scan, já falando do Boom Orange, é muito engraçado que ele tinha uma coisa assim mais de que ia dar problema. Não que ele não tenha dado no começo, mas tem uma imagem, logo a primeira dele, tinha bem cara de não vim aqui pra ajudar não, vim pra atrapalhar. Ainda falando do visual, que uma coisa que me atraiu desde o início, na real, foram os visuais tanto do Bundorio e do Boom Diesel, depois, quando foi revelado. Eu achei bonito, porque eu achei meio minimalista, aquela pegada mais branca, e quando ele encaixa, né, as peças coloridas... Eu não sei, eu acho que funcionou tanto quanto o brinquedo, obviamente, né, pra vender, mas também eu acho que é um visual muito funcional para ser o mecha deles, né, o Bundorio, eu acho bem legal. Aproveitar esse papo de visual já partindo pra personagem, vamos focar então nesses principais aí, né, porque nós temos os 6, né, que é o Taya, o Shiro, a Mira, certo? O Dio, o Gemba. E aí tem o Sakito, e aí tem esses 2 robôs aí, que não são robôs, na verdade, né? Eles são como os Transformers, né, cara? Eles são seres de outro planeta e são seres mecânicos, né? Eles têm uma biologia diferente. Que é o Bundorio, o Bundeiras, né? E o Bumbum... eu até brinquei, né? Que o Bumbum não é só de acelerar. O Bumbum também parece que vem das iniciais do nome dele, né? E tem o Bill Diesel, né? Eles são seres de outro planeta. E eu achei legal porque isso me lembra muito, de novo, a parte de Transformers, né? Porque a gente pensa muito quando vê um robô em algo construído por alguém, não como um ser biológico, né, entre aspas, de outro planeta, né? Quando a Shirabi viu pela primeira vez o Bundorio, ela ficou, nossa, que robô legal, e daí corrige, né? Não sou um robô, o Taya também diz, mas ninguém explica exatamente o que é.
No último episódio a gente tem mais ou menos uma ideia, né? Mas eles são essa coisa meio... Eles são máquinas, mas não são robôs. São outros tipos de seres vivos, né? Ficou muito legal, e o que eu gostei mais no anúncio foi já da Rika Matsumoto como a dubladora do Bundorio Bundeiras, até porque ela tem uma história também em Super Sentai, né? Lá em 1990, ela foi a voz do Arthur G3, o robozinho, daí era robô mesmo dos Fiveman, né? A Rika Matsumoto, cara, ela já teve no Brasil, inclusive, né? Ela que já foi membro do Jump Project, né? Já tivemos a oportunidade de ver show dela. Ela canta a abertura lá do... Né, temas do Kamen Rider Ryuki. Ela foi lá o Ash do Pokémon, né? O Satoshi na versão japonesa. Recentemente ela foi a Miss Titan lá no Kamen Rider Genie, Kamen Rider Aguilera com as Girls Remix lá, lembram disso? Até tem um podcast sobre esse filme. Ela foi um monte de voz, né, Nares? Ela foi a mãe da Kiba Yellow, ela foi a voz da Rainha Cosmos em Giban. A Rika Matsumoto, da galera da Jump Project, ela é tão... Tá tão dentro de Tokusatsu como tá o Kageyama, assim, sabe? É muito legal, né, saber que ela tá ainda na ativa e fazendo personagens marcantes como foi o Bundorio, né? Falando da Rika Matsumoto, no episódio 41, ela é aquela mulher que vem na rua, que a bola cai do alto e cai nas mãos dela. Ela participa, né? Aí, seguinte, já que puxou as vozes dos dois, a Rika, como o Gio falou, fez várias séries e aí de Super Sentai ela tem voz além de Boom Boom e do Fiveman, tem Turboranger, Jetman, Zyuranger, Goondia e Akibarendia. Aí, além dela, o cara que faz a voz do Bundorio, eu fui descobrir isso há 10 minutos atrás, é um dublador chamado Natsuki Hanai. Do Byun Diesel, né? Ele é dublador do Tai, do Digimon, do Tanjiro, do Demon Slayer, do Kaneki do Tokyo Ghoul, quer dizer, vários protagonistas de anime tem esse cara aí na voz. Sensacional. Muito bom, ele atualmente, inclusive, tá no Dandadan, né? Tipo, fazendo Kenta Katagura, né? Tipo, que tá bombando muito esse anime também, né? Então, ele também Isso, e ele ganhou um prêmio há uns 2 ou 3 anos atrás de dublador com o Tanjiro. Então o cara, ele tá muito em alta. Eles pegaram um cara muito bom, assim, pro trabalho. Agora, alguém esperava, porque, ó, dos membros aí, né? O Taya, o Ishiro, a Miri e o Dio são terráqueos, né? O Taya, que é o menino prodígio aí, né, cara? Que vira aí o dono do Sedex, do melhor Sedex do universo, né? O Ishiro, que é um espião. Inclusive, eu não preciso forçar aqui. Quem ouve o TokuCast sabe que eu sempre falo de James Bond. Ele me sentiu homenageado. Teve James Bond, teve 007 nesse... Teve, porque James Bond é citado, o Azul, ele é um espião, ainda tem um episódio maravilhoso, que ainda imitando a Gun Barrel, assim, que é a abertura dos filmes do 007. Rapaz, comemorei esse episódio, hein? A Mira, né, o Jill, que é o policial, a Mira, que é a noiva em fuga, vamos falar daqui a pouquinho. Mas e o Sakito, que é o terráqueo que cresceu praticamente, né? É o Star-Lord. O Star-Lord. Star-Lord, totalmente. Mas eu não imaginei que eu ia ver no Sentai o Genba. O Genba, que era um personagem super misterioso, né? Até então, né? E ele acabou sendo realmente o mais diferentão, porque ele é praticamente ele é do mesmo planeta do Kurama, lá do Yu Hakusho. Sim. Não, o Genba me surpreendeu muito, assim, real. Eu não esperava, não, que o Genba ia ser de outro planeta. Quando revelou... Algumas pessoas também ficaram com essa opinião. Eu acho que não é a minha, de que ele deveria ter ficado na forma mais vezes do planeta dele. Mas eu não acho que precisou, ele nem usou não. mais, né? Nem usou mais depois também do... Aparece pouquíssimas vezes. Aparece, acho que no penúltimo episódio, rapidinho, mas é bem pouco mesmo. Não, quando tinha que aparecer ele com essa forma, que foi quando ele levou a surra e ficou desmaiado, colocaram ele na forma humana, esqueceram que ele tava desmaiado. Aí, do nada, ele tá na forma humana. Tipo, alguém deu um pirulito pra ele enquanto ele tava desmaiado. É verdade. Ele deve ser parente da Yoko do Go Buster, que precisa estar com um docinho. Ela é uma questão de... Né? Ele lembrou, o personagem dele lembrou muito o do Boken Silver, né? No começo que veio.
E também tinha um cabelo branco do olho de lobo. Quando eu vi ele com o pirulito, eu só lembrava daquela censura que o One Piece sofreu quando veio pro Brasil, que tiraram o cigarro pelo pirulito, assim, eu lembrei só disso, assim. Mas foi uma saída, né? Porque desde o começo Sim. ele tava com esse pirulito e as pessoas, mas que katsu que é esse pirulito? E aí depois falou, né? Que o pirulito era o que dava força pra ele se manter na forma humana. Isso. Foi uma forma interessante. E de todos eles, até onde a gente sabe, né? A gente não sabe, assim, se são muito inéditos na TV e coisas assim, mas o ator do Violet, ele entrou em Bumbum e fez uma coisa que faz tempo que não tinha, e eu nem sei quantos tiveram, na Nares vai me corrigir, mas foi aparecer em Kamen Rider e em Sentai logo assim em seguida uma coisa da outra, né? Porque aí o ator do Violet, o Yu Miyazawa, ele participou rapidamente do Gotchard, apareceu na saga, né, no Gotchard na saga do Quartz lá, né, do Decade que não é Decade, né, como um comandante, né, chamado Alpha, mas aí ele já tinha participado de Revice, feito alguma coisinha em Revice, mas já veio aí Gotchard numa coisa um pouco mais de destaque e já emendando em Bumbum depois. A diferença é que acho que não deu 2 semanas, né, da aparição dele em Gotchard para ele estrear em Bumbunger como o 6º membro da série. E, aliás, vocês falaram também do Boom Orange, o ator, o Satoru Soma, o mais velho deles, né, com quase 30 anos de idade, já com 28 anos. Inclusive, e como todo japonês assiste o Tokusatsu quando criança, praticamente todos, né? Por exemplo, o ator do Boom Orange, o Satoru Soma, era muito fã de Hurricaneger e Kamen Rider Faiz, quando ele era criança, as séries preferidas dele. Já o Haruhi Uichi, o intérprete do Taya, o Boom Red, a série preferida dele era o Kamen Rider Wizard, né, o Kamen Rider da magia lá dos anéis. Já o Yuki Hayama, que foi o ator que interpretou o Ishiro, né, o Boom Blue, o tokusatsu preferido dele quando criança era o Mad Ranger, inclusive ele disse que gostava de brincar fazendo o Mad Red, e também gostava muito em Kamen Rider do Kamen Rider Kabuto. A Miyu Suzuki, que fez a Mira, a Boom Pink, a série preferida dela também era o Mad Ranger. E o Ryu Saito, que interpretou o Joe, o Boom Black, a série preferida dele, o Sentai preferido era Voyager, e o Rider preferido dele era o Ghost. E a Suzuki, ela ainda, momento ok, hein, TV Fama, namorou o Zenkaiser, cara, o Zenkaiser. Eles fizeram juntos uma série, não foi? Eles fizeram juntos, eu acho que é The Wolf, né? Tiveram um namorico aí. Ok. A Miyu Suzuki é a que mais tem seguidores no Instagram. Ela é muito carismática também, né, Dani? 132k tem de seguidores. Os outros não chegam nem 40. Foi um casting muito bom, né? Nenhum ator ali foi mal, né? E uma história que eu achei impressionante foi da Hashiyama Sune Atsuko, que é a que interpretou a Shirabi, e ela é mais velha que o resto do elenco, né? Ela tem 35 anos já, mas ela começou na carreira artística mais tarde. Durante 7 anos, ela trabalhou no aeroporto de Haneda, em Tóquio, e vivia no dormitório da equipe do aeroporto para economizar dinheiro para conseguir se lançar na carreira de atriz. E ela é cantora também, né? Tipo assim, e canta bem pra cacete, assim. Eu gosto muito do trabalho dela. Só retificando, o Satoru Soma ele é em segundo que tem mais seguidores. Eu falei que nem todos, os outros não passavam de 40, mas ele tem 68,5k de seguidores. É o Boy Next Door. Acho que dos últimos anos, e a gente veio numa coisa também, somente a gente que é
criador de conteúdo e assiste pra fazer review e comentar, como o Bumbum veio num paralelo com Gotchard, e Gotchard deu uma vacilada que o elenco não vingou, Bumbunger, ele deu, ele foi maravilhoso na questão de dar liga, de você acreditar nos personagens, você gostar, você ter talvez o seu favorito, com todos carismáticos do seu jeito, né? O Bumblu era do personagem de ser uma coisa mais misteriosa, mas todos você conseguia ter um carisma, né, por eles. Eu vou defender até o Gotchard, entre aspas, o que eu vou falar agora, porque muito mais do que atuação tem uma coisa que chama direção, né? E você tá ligado, né? E o diretor dessa série, não ó que interessante, tá? Se um diretor for ruim, qualquer elenco bom caga, né? Mas o Shojiro Nakazawa, que foi o diretor principal de Bumbunger, ele começou a dirigir série lá na Toei, lá desde Time Ninja, né? Mas ele foi o diretor principal de algumas séries e algumas boas que estão no top 3 da maioria desse cast aqui, ó. Ele foi diretor principal de Gekirendia, Shinkenger, Ninja, que emula o Shinkenger praticamente, né? E Zenkaiger. Pra vocês terem uma noção como é que a direção colabora muito nesse ponto aqui, né? Porque o Ninja é uma série meio maluca, mas pelo menos eu não acho, né? Eu não acho a série ruim, né? Ela emula muito do que foi o Shinkenger, assim, né? E a gente tá falando de Shinkenger e Gekirendia, que são séries extremamente elogiadas aí por... Foram séries que caíram no gosto da criançada, que é o público-alvo, e elogiadas pelo público adulto aqui do Brasil, né? Isso você falou o diretor, né, Gil? Como que chama o diretor? É o Shojiro Nakazawa. Aí eu vi aqui uma coisa, que aí eu não sei o quanto é real ou não, é que aí um dos produtores, chamado Yoshito Kuji, ele tem, aparentemente, além de Bumbum, só King Oger na produção. Não sei se ele tem mais coisas que vocês acham. É um produtor novo, né? Porque o Shirakura, então me ajuda nesse ponto aí, o Shirakura, ele faz uma outra parte agora, e esse cara, inclusive, saiu até recentemente em umas entrevistas com o Shirakura, falando de Super Sentai até. Acho que é isso, né, Ness? E outro cara também que estreou praticamente, que é novo também, é o roteirista, o Atsuhiro Tomioka, que é o primeiro roteiro dele pra Tokusatsu aí, que é pra Super Sentai. E antes disso ele tinha feito, só anime, e para não falar que não fez algo semelhante a parecido ou ligado a Tokusatsu, ele escreveu episódios pra Futupiai, por exemplo. E o Atsuhiro Tomioka, que o citou aí, que é o primeiro trabalho dele em Tokusatsu, mas ele começou em anime lá em 1990. Escreveu por um monte de produções famosas. Tem Pokémon, tem Berserk, tem Soul Hunter, One Piece, e vai passando aí pelas décadas, né, de Prince of Tennis, várias séries de muito sucesso. Então, é a primeira produção dele de Tokusatsu, mas ele tem uma experiência de 3 décadas em animação. E como o Gil citou, mesmo em entrevista, o Shinichiro Shirakura, que é um dos cabeças aí da Toei, responsável por Sentai Kamen Rider, né, diretor do departamento de personagens que a Toei criou anos atrás para poder expandir essas franquias pelo mundo inteiro, ele tem trazido muita gente nova, né? Parte dessas pessoas estavam aí, como o Kuroda já citou, em Gotchard, que pelo gosto dos fãs não deu muito certo. Essa equipe, aliás, está no Sentai atual, que comemora 50 anos. Talvez coisas que a gente não tenha gostado em Gotchard apareçam em Gojuger. Mas o Shirakura tem dado uma boa renovada para ver se consegue. Riders mantenha a boa audiência. Sentai é que deu umas patinadas aí, mas lentamente vem se recuperando. Isso. E esse produtor que você citou, que o Kuroda citou, ele é um subprodutor que fala lá, né? Até só uma correção que eu falei de entrevista recente, perdão, a entrevista recente foi com o Daigo Matsura, que é o de Gozyuger atual, e foi de Dom Brother de Zenkaiger, tá? Só pra corrigir, que também é um cara novo também, que tá nessas frentes aí. Uma coisa que eu gostei muito do Atsuhiro desde o início, eu dei uma pesquisada assim, ele escreveu também coisa pra One Piece, o Hantaro também. Então, assim, e ele me surpreendeu quando eu fui ver no Tokusatsu, porque ele foca muito na humanidade dos personagens desde o início. Isso me agrada muito na série. Claro, é legal a gente ver a luta e tal, assim por diante, mas o foco desde o primeiro episódio, muito mais do que nos elementos,
são dos personagens. E aí, só criando um contraste, não colocando em nenhum patamar de melhor ou pior, tá? Isso aqui é só uma comparação de escrita narrativa, né? Mas, por exemplo, em Godzilla, o primeiro episódio já focou em mostrar mais o robô, em mais a ação. O primeiro episódio de Boom Boom, eu sinto que ele é muito humano, por mais que, obviamente, também tenha robô, tenha ação. Mas eu gosto muito de ter focado na Mira desde o primeiro episódio. E a forma como ele vai trabalhando, ela entrando na equipe, eu acho riquíssimo. É uma coisa que já te pega pelos personagens desde o primeiro episódio, sabe? Isso me conquistou muito. E o Boom Boom não tem... O robô é... Assim, tem série que o robô faz parte da história, né? Ajuda a andar com o roteiro, mas aqui isso não ocorre, né? Mas eu acho que ela é uma opinião super pessoal, né? Que tem muito a ver com o próprio personagem. Porque quando a gente pensa em robô, o próprio o Bundorio, né? E o Bjorn Diesel são os robôs praticamente, né? Pois mas esse é um ponto que... A gente tá falando de robô, mas eu sei que eles não são robôs, né? A gente até já falou disso. Não, eu tô querendo dizer em relação ao mecha, ação com mecha no fim de episódio. Isso. Tipo assim, no início, inclusive, uma coisa que não me agradou muito do início era aquela corridinha pra transformar o monstro em gigante, e logo depois eles tiraram isso. E isso me agradou porque deu mais tempo de desenvolver muito mais os vilões e os personagens também, né, da trama em si. Então, por exemplo, eu terminei... Já pode falar spoiler aqui no final, né? Que a gente já tá falando aqui, né? Mas a morte do Bundorio, gente, pelo amor de Deus, eu saí traumatizado. Porque eu me importava com ele tanto quanto qualquer membro daquela equipe. Isso não é qualquer roteirista que faz. Não é qualquer atuação que coloca isso, né? Então o Bundorio, pra mim, foi riquíssimo, né? Eu amei a forma como ele descreve todos os personagens. E eu acho que em relação aos robôs, aos mechas, vamos dizer assim, né? Eles voltaram a ter uma importância para a história do episódio, porque lá em Dawn Brothers, você pode tirar as lutas de mecha, que elas não tem necessidade nenhuma na série. Algumas das de King Oger dá para tirar, em outros momentos eles são mais relevantes, mas é difícil você encontrar um episódio aqui em Boom Boom que a Toei não tenha pensado em fazer uma luta para aquele episódio, usando o poder daquele vilão, tendo uma razão daquela cena existir dentro do episódio. Não é só para cumprir tabela e vender o brinquedo para a criança na semana seguinte. Então, acho que isso também mostrou que os mechas podem ser melhor integrados à história, sim, e isso contribui para o desenvolvimento. Nossa, concordo plenamente. Uma coisa legal, que aí eu tava ouvindo vocês falarem agora há pouco, eu acho que, e pode ser meio loucura, mas Boom Boonger, ele foi uma série mais da Mira, né, da Boom Pink, talvez, do que dos outros personagens. Tipo, ela não era a líder, mas eu sinto que ela era a protagonista. Até aquela questão de começo, o primeiro episódio ela era com roupa de noiva, o último episódio ela tava com roupa de noiva. A cada episódio ela tava trabalhando num lugar diferente, e o legal era ver aonde ela tava trabalhando, porque chegou a ter até, eu acho que descarado, ela numa loja de brinquedo, né? Ela, acho que numa Toys R Us, se eu não me engano, que eu nunca tinha visto algo assim antes. Então, eu acho que Boom Boom, parte da série é ela, assim. Eu não senti que ela era protagonista, assim, é porque alguns personagens se resolveram um pouco mais rápido, né? A trama do Azul permeou pra resolver no final. O Tai, apesar de muitos elogios pra ele, ele é um líder meio apagado na série, assim. Depois a gente discute melhor esse ponto, né? Que a gente precisa falar da história ainda. O Black, ele também é aquilo ali, não tem muito o que resolver. O Orange se resolve, o Violet se resolve. A Pink, se você avaliar, ela não se resolve em nenhum momento, entendeu? Você não sabe muito dela, né? Se você for avaliar friamente, né? Mas eu acho também que tem muito a ver com o carisma da atriz. Eu acho que o protagonismo, quem rouba... Olha que interessante, né? Como é que as visões são diferentes, né? É claro que é uma visão minha, né? É o Bundorio. O Bundorio, pra mim, vira o grande protagonista da série em diversos momentos, assim, depois que a trama começa a girar em torno dele, né?
Eu acho que a história da Mira, ela meio que se resolve no primeiro capítulo já, porque ela pula fora ali do casamento, porque ela quer algo mais interessante, que é o ser uma heroína dos Bombunger, que não deixa a personagem de ser interessante. Ela é interessante, mas aquele ponto da vida dela se resolveu. Agora ela quer ser heroína e ela segue fazendo isso ao longo da série inteira. A personagem ainda é bem interessante. Só pra não deixar a coitada mal aí também, ela ia casar à força, né? Então aí, os caras metem o noivo em fuga lá. Ela ia casar à força com o cara que o Taya resgatou ela, pra entregar pro noivo dela no aeroporto. E daí no aeroporto ela rompe com o noivo de verdade dela pra ser heroína, né? Então Taya é ladrão de mulher, então. Uma coisa que eu queria defender na Mira, assim, na minha opinião, é que eu acho que ela é um retrato muito grande da situação sociopolítica do Japão atualmente. Tipo assim, é só vocês compararem com o que tá acontecendo em Godzilla agora, enfim, com o próprio Godzilla, que ele também é um cara que não tem um emprego, que parece que não tem um objetivo certo, pronto, né? E aí isso também se reflete muito na Mira, porque é uma sociedade que tem uma pressão muito grande. Óbvio, eu não sou aqui especialista nisso, mas é o que a gente pesquisa e consome muito na cultura pop sobre isso. Mas ela tem muito esse retrato de ser alguém que está buscando o seu lugar, e ela representa o sentido da série como um todo, que é sobre assumir o seu volante, né? Eles falam muito isso. Então, todo mundo tem um arco sobre isso, mas a Mira, a partir do momento que ela sai do casamento forçada, ela também vai tentando assumir o volante enquanto trabalhadora, enquanto uma pessoa que... É engraçado que no final é ela que lembra a missão de resgatar o próprio controle pro próprio Taya, depois que o Taya fica triste com a morte do Bundorio. E assim, eu acho que todos os personagens passam isso em algum momento, claro que dependendo da sua, por exemplo, o próprio Jill, né, o Black, eu acho incrível o arco dele, de ele ser alguém da polícia, mas também tem uma crítica aí à questão da polícia, como ele age, como ele vai agir sozinho pelo heroísmo, e a forma dele assumir o volante é largar isso e agir da forma que ele acredita ser correto. Então, a Mira, ela é a síntese da mensagem como um todo. Por mais que todos passem, a Mira, todo episódio, tá te lembrando essa missão. Então, isso me agrada muito. Tanto que ela ser forçada a casar também no penúltimo episódio, o antepenúltimo, o último episódio, né, que tem essa retomada, é completar esse arco. É ela fingir aceitar para ela conseguir assumir de novo esse comando, né, esse volante dela, eu acho. Enfim, é a minha personagem favorita da série, assim. E como vocês comentaram, teve um bom desenvolvimento desses personagens, desses protagonistas, mas o que eu acho que ficou meio de lado ao final da série, a minha sensação foi o de um Diesel. Eu acho que de todos é o menos explorado. Comando Shonin! Bium! 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 Acho que dá pra seguir nessa linha falando dos personagens e ao mesmo tempo já dá pra gente contando a história ao mesmo tempo, né? Porque a gente já contou praticamente parte da história aqui, né? O que dá o start pra tudo quando o Taya encontra a Mira, mas também a própria questão do Taya, né? Porque o Taya, ele é um prodígio aí, né, cara? Que tem, de certa forma, aí um patrocínio de um grande empresário. É um cara que consegue diversos objetivos, enriquecer e tal. E encontra o Bundorio, né? Ele encontra o Bundorio na Terra já, né? E resolve... porque ele tem muito de querer entregar o sonho das pessoas pras pessoas, né? É que isso foi uma temática bem diferente, né? Entregadores. Nunca teve nenhum outro entregador em outras séries de Sentai. Um entregador de sonho, né? Um entregador do que você é, né? Porque o Dom Momotaro era entregador do preço de entregas. Né? Não, mas não era temática, né? Era só emprego dele. Era isso, temática não, emprego, né? E aí, nesse ponto, ele acaba, junto com o Bundorio, ele criando, né, cara, os Bumbungers ali, porque ele quer entregar o sonho do Bundorio, que é ganhar o Grand Prix aí, que é tão citado aí, né, esse grande prêmio, né, cara. A gente só vai ver no final, né, ele é citado, até mostra algumas coisas, mas a gente só vai descobrir lá mais pro final, o que é esse Big Bang Grand Prix aí, né. Eu gosto do Taya, é que a gente vê que, na verdade... ele passou por algo traumático quando ele era criança. E isso que fez ele querer ajudar os outros. Querer fazer a sociedade melhor.
como ele não ajudou aquela criança que ele ouviu o berro, porque ele também era uma criança, fez ele mover e querer fazer essas coisas. Então ele vai fazendo essas coisas de entregar sonho para fazer as coisas melhores, mas também por causa das crianças. Então eu acho que demora a falar, né, o real motivo, e a gente não entende muito bem o que aconteceu ali com aquela criança. A gente sabe que aconteceu alguma coisa pesada com a criança que morava ali do lado do Taya, e isso que faz ele ser entregador. E até no final, né? Quando acaba no último episódio, que aí o Taya e a equipe vai toda pra fora, pro espaço, e o Boom Violet diz que ele vai ficar na Terra pra ajudar ainda a proteger essas crianças. Então ainda é citado esse sonho, né? Sim, ele fala que vai realizar o sonho do Taya. O que também cria uma rima muito interessante, né? Porque o Violet, ele justamente saiu da Terra muito cedo e ele não se importava tanto com a Terra, né? Não se importava com nada, né? Deu um pé na bunda da Terra até logo mais, né, cara? Não, então ele ficar, eu acho uma rima, né, poética muito legal, assim. Pô, mas também ele era criança, tinha perdido os pais, ele não tinha muita coisa aqui pra ele ficar. Era uma desculpa boa também pro roteiro, né? Pra não. Porque lembrando que o público-alvo é criança, né? Imagina você falar isso aí, daqui a pouco tem um monte de criança dando um tchau, pai, tchau, mãe. Vou caçar um alienígena aqui, vai embora. Sim. Agora, uma coisa que eu gostei muito na série foi, pelo menos nos comentários que eu e o Kuroda fazemos no Toku Agora, nos referimos a eles como os Três Patetas. Não sei que tradução foi dada por fansubs brasileiros, mas que é o Decotrade, a Itacha e o Yarukar, né? Me lembraram exatamente aquele trio, os Sambaka, os Três Idiotas de Die Ranger, lá de 1993, que aparecem em vários momentos da série, né? Que é aqueles goma que uma é a mulher, a menina é o telefone, o cara é o motoqueiro da gangue e o outro é a lápide do cemitério. Eles têm as mesmas personalidades daqueles personagens, só que aqui eles permeiam a série inteira e faz com que a gente comece a torcer para que no final eles tenham um final feliz, né? Que eles não sejam destruídos pelos Boom-Bonger, né? Eu tinha um pensamento que pra mim eles iam ficar na Terra e abrir uma mecânica. Pra mim era isso. Pra mim eles não podiam morrer. Tudo bem, eles resolveram também ir pro espaço, também é bem legal. Pra mim também, eu gostei muito desse trio, muito. Eu gostei muito também que eles são fiéis, né, aos comandantes, principalmente ao Mado Rex, né, mas depois eles se tocam, né, cara, achei legal que tem aquele, apesar de atrapalhados e tudo, eles meio que acordam um momento ali, né, cara, E sabe uma coisa que me lembrou muito, até falando, faz todo sentido quando a gente percebe o roteirista, né, o Tomioka, é que eles lembram muito a Equipe Rocket pra mim. Tipo assim, é muito a vibe da Equipe Rocket, e ele escreveu por muito tempo Pokémon, né? E também tem toda essa crítica de, tipo, deles perceberem que eles não são o que eles acham que são. Eles não são, tipo assim, uma grande engrenagem em cima. Não, eles não são, na verdade, o mandante do mal. Eles são uma parte de uma pequena engrenagem que tá se movendo para um objetivo. Então, eles perceberem que... Enfim, eles não são... Como vocês mesmo falaram, né? Tipo, eles são fiéis ao comandante, mais às pessoas do que a uma missão maligna, né? Eu não sei muito isso. Então, no fim, não é que eles sejam maus de verdade. Eu acho isso interessante. Eu tava torcendo pra eles também no final. O casal, vocês dizem, né? Não, os Três Patetas lá. Eles não... Isso já vem acontecendo em Super Sentai. Eles não fazem o mal, eles fazem traquinagens. Então você acaba não tendo... Então você acaba não... Deixa eles de lado. Não destroem eles, né? Porque eles só estão fazendo traquinagem. Uma surra, eles já... Deixa eles de castigo, já resolve, né? Isso tinha também, aquele menininho verde, que era uma peste em Ryu Soldier, né? E os episódios centrados neles também são muito bons. O meu preferido, que me surpreendeu, é quando a gente tem, perto do final da série, aquele musical que a Itacha começa a fazer pro Taya. Me pegou completamente desprevenido e foi fantástico. E assim, esse negócio dos três e dos vilões ainda, aproveitando pro estado demais, né? É que o grande líder, né, o Spindle lá, o Aro do Spindle, parece que ele vai juntando, né, a equipe dele meio que se vendendo como um grande salvador, né? Então todo mundo segue o cara, né, cegamente praticamente, né?
A não ser o Bundorius, né? Que depois revela que ele foi um Rashidan e tal, né? E se manda, né? Mas mostra isso, né? E, claro, e os Três Patetas que no final, né? Acordam pra vida, né? Mas a gente vê isso nessa lealdade ao Espindo. Mostra a história, né? Do Bundorius, acho que dos Três Patatas também. E daquele último capanga final, esqueci o nome dele agora. O Grandso, né? Por que eles são tão leais ao Espindo, né? Então tem todo esse lance de lealdade. Mas o Espindo eu fiquei com ódio do início ao fim, confesso. Enquanto dos Três Patetas eu tava até de boa, o Espindo ele me despertou mal. Mas Espindo aqui, eu achei fantástico ser o Michael Jackson, cara. Posso dizer quem é o Espindo? Pode sim. Eu sei que Rich, ele é o Espindo? É o Michael. É o Michael Jackson, né? O Michael Jackson. Ele é um dublê, né, que começou sua carreira no melhor Super Sentai, modéstia à parte, como Soldado Ridley. Seiki Rich. Ele começou como Soldado Ridley, depois ele foi Zolor, depois ele foi o Switch Actor de Shadow Moon em Black, o Nigo em RX. Ele foi o Switch Actor do Júpiter de Cybercop, entre outras séries. Em Bumbundia ele tá no episódio 42 sendo aí um Papai Noel. Ele fez... Era o Michael. É o Michael também. E o dublador, tá? O dublador do Espindo é o Koji Yusa. Ele é o Urataro lá no Deno. Ele também tem vários papéis aí. Então ele começou... Seiki Rich, ele começou de 85 até... Em muito Super Sentai Metal dele, tá? Metal Hero, mas ele se concentrou a carreira mais em Super Sentai e Kamen Rider. Vocês não levaram um susto não quando viram o visual do Espindo e viram o Michael, até o macaquinho que o Michael teve, assim, com e sem chapéu, que eu achei fantástico, cara, com e sem chapéu. Não, ainda tem um macaquinho lá fazendo referência ao segundo macaco mais importante da cultura pop, né, o Bubbles. Todo mundo sabe que o primeiro era o macaco do latino, né, o 12, mas ele fazendo referência ao macaco do Michael Jackson. Sim. Bubbles. Mas, cara, o melhor é trocar de roupa, velho. Cara, trocar de roupa e tirar o chapéu foi um negócio assim tão fantástico, cara. No começo eu achei que falei, não deve ser por isso. Mas aí chega depois. Aí, no último, ele faz até trejeitos, ele mete um. Não, nos últimos episódios ele dá um. E levanta a mão. Nossa, velho. Muito bom, muito bom, muito bom. Pô, mas ele dança o tempo todo. Em vários episódios, em vários momentos, ele dança, ele faz referência. E, cara, ele dança, né, Michele? Ele dança, ele é o Michael Jackson, e ele conseguiu ser um vilão que deu, assim, meu lado criança, tô com medinho em alguns momentos, assim, sabe? A apresentação dele em frente ao Taia, quando ele desce do carro e deixa o Taia lá no chão, é um dos melhores episódios daquela parte final de Bumbundia também. E eu acho que a história dos vilões também foi bem amarrada, com algumas exceções aí, porque tem um dos generais aí, para mim, o segundo general, que é o... Como é que é o nome dele? Isso. Eu acho ele muito chato, o Cannonborg. Porque o Mad Rex, ele era fantástico. A gente fica ansiando pelas aparições dele aí no começo da série. O James Race é mais ou menos ainda. Ele passa muito tempo no telefone, né? Mas o Cannonborg é chato demais. Pra lutar contra o Gamba. É pra ter a rixa com o Gamba. Essa parte dos líderes que a gente tá contando também meio que fecha uns arcos, né? Mais ou menos, né? Porque, assim, eu não tô adiantando as considerações finais, assim, mas falando pra vocês, assim, o que eu senti. A série é muito boa, mas ela é uma série que demora pra decolar, assim. Ela é como qualquer outro Sentai, monstro da semana, tal, beleza. No caso, acelerar, né, Gil? Ela vai acelerar quando você sai do... Acho que depois do Disrace lá, você já entra no arco do Espindo, o negócio já começa a rodar de uma forma fantástica. Eu já falei isso algumas vezes aqui no Topcast. É muito gostoso ver um Super Sentai, um Metal Hero, um Kamen Rider nos arcos finais, né? E o Bumbundia trouxe muito desse sentimento, assim, que eu não tinha já fazer algumas séries, assim, né?
ter essa preocupação toda com o arco final, né? Até porque o arco final, ele também traz duas coisas... Claro, isso já vem sendo construído na série, né? A gente já vê isso já durante vários episódios, mas acaba desenvolvendo mais no final, que é você ter um chefe, né, do departamento especial de polícia lá, corrupto, e você ter também um empresário corrupto. Eu achei legal que não teve ninguém com gracinha falando de lacração, né? Porque brasileiro agora é só falar disso, né? E é um série pra criança, não tem nada a ver, né? É possível ter político e empresário corrupto no mundo, tá, galera? Que, né? Beleza. E esse ponto é interessante porque ele faz a trama rodar de um jeito, assim, muito legal. Você pega, inclusive, até... Você tava na cara que o azul ia, por exemplo, né? O blue ia voltar pro lado bom, né? Mas enquanto tudo ocorre, você até pega ódio dele em alguns momentos, né? Então... Pega não. Dá... Gente, eu via na cara dele que ele tava desconfortável o tempo todo. Você vê eu fiquei bravo com ele, hein? Que ele tava mal, que ele tava triste, que ele não tava... Então, quando ele tem que entregar o transformador dele pra aquele monstro, que é do baú... Gente, o desconforto dele... Mas quando ele atira no Orange, eu falei, pô, que vagabundo. Pô, gente, mas você vê que ele atira na parede, o cara é espião. O cara não ia acertar. Ele atirou de sacanagem, por errar. Pô, ele acerta na parede. Se ele quisesse acertar, ele tinha acertado. Eu não nego, eu fiquei com um pouquinho de raiva, assim, do Witcher nessa hora. E sabe o que eu falo? Os caras colocam ele como traidor e a série tem um monte de participação especial, né? De outras séries, né? Goondir, Tokyo-Ger... beleza, mas quando vem o Gokai Blue, né? Quando tem Gokai assim, nossa, e caprichado, e justo no episódio que o cara sai de traidor, é que você pega mais ódio ainda. Sim, cara. Aí eu falando assim, aquele é um Blue de respeito, gente. Olha lá o Joe, tava assim mesmo. Eu acho que duas ideias fantásticas que a Toei teve esse ano também. Uma que é a continuação da série anterior, porque ano passado em King Oger, quer dizer, na série do ano anterior, em King Oger, a Toei dividiu a série em duas partes e fez um pôster, né, para dar o início da segunda parte. E esse ano acho que a Toei encampou isso mesmo, e para cada arco a Toei lançava um pôster anunciando assim o que teríamos no arco. Mas a grande inovação que eu adorei é tirar da abertura o Bumbundir, que saiu da equipe. Tanto que a gente chega no final, inclusive, sem o Taya como Bumbundir na abertura, no episódio que ele desistiu, né? Eu queria só complementar uma coisa no assunto anterior, mas tem a ver com isso, que foi o Gil puxando, sobre a questão dos vilões humanos. Cara, e assim, eu amo quando a série tem vilões humanos bons, assim, né? E, cara, a forma como ele vai retratando toda essa questão dos empresários, do mal e toda essa traição, eu acho que colabora pra sentir a raiva do Boom Blue, justamente tirarem ele, né, tipo, da abertura, porque já tava tendo raiva de outros personagens, parece que ele traiu, e aí no momento que tira ele da abertura, eu fiquei com ódio dele de vez, assim, eu achei que ele não... A gente sabe que ele ia voltar aí no final, eu tava esperando isso acontecer, mas eu fiquei com ódio dele, sim, por um tempo. Vou ficar aqui reclamando. É que isso quer dizer que a mensagem foi bem passada, né, quando você pega a raiva, ranço... ou chora, se emociona, que também isso aconteceu em Bumbundir, é porque a série deu certo no fim das contas, né? O que mais me incomoda é que, assim, o Naito, ele tem uma relação com o Taya, ele tem toda uma questão de filantropia que a gente vê desde o início, que ele ajuda a criança, que ele faz isso, que ele faz aquilo, e não sei o quê. E ele é mau. Quer dizer, tudo que ele faz é fachada. Ele faz os negócios ali de fachada, porque, assim, ele não se importou com nada, com todo mundo que fosse ele se ferrar. E ele vivia falando de filantropia com o Taya, pro Taya ajudar as crianças. Aliás, foi ele que estendeu a mão pro Taya, porque o Taya queria ajudar as crianças. Então, quão contraditório é isso, né? Porque, no final das contas, ele não era nada que ele pregava assim. Mas como muitos são na vida real também. Sim. Muito pesado aí que só faz filantropia pra poder limpar a imagem e pra ganhar mais dinheiro, né? Ou então pra pagar menos imposto, pelo menos aqui. É isso aí. Sim, lá ensinando a criançada o mundo real, né? O Bumbundir não dá pra negar que eu acho que foi muito ácido em comentários, assim, gente. Tipo, não só que a gente tá falando aqui na questão da Mira, essa questão do empresário, mas tem aquele vilão, pra mim é um dos momentos que mais eu falei, não tem como fugir da série, da opinião política da série, é quando aparece aquele monstro que mede as coisas, e ele fala de um cara que perdeu o emprego várias vezes, e fala, você já participou de não sei quantas entrevistas de emprego.
E aí o cara só faz assim, não é culpa minha, é culpa do país. Cara, pelo amor de Deus, não tem como fugir disso mais, sabe? Tipo, ficar na cara. Algumas vezes ao longo da série, o Boom Black também faz referência a não ter dinheiro pra comprar as coisas e nada, porque como policial ele ganha uma miséria. Eu queria o cartão do Taia. Eu queria saber de onde que o Tai arruma tanto dinheiro, porque eu não acredito que o Naito tenha dado tanto dinheiro assim pra ele, né? Eu acho que é uma das coisas que não foi explicado, né? É o serviço de entrega dele, cara. Pô, tão caro assim. Mas o que eu acho legal... É que sonho é caro, né? O sonho é caro, a comissão, então, é boa. Não sabia que a iFood dava tanto dinheiro, não. E assim, o que eu acho legal é que cada um tem um emprego, cada um tem uma posição ali social. O Gamba, que a gente não entende muito. O Gamba é o contrabandista do rolê. Né? A gente não É, entende o muito roleiro. qual é. É o roleiro. A Mira é mais ferrada, porque ela faz aqueles empregos de meio período. De tudo, né? Ela faz tudo, empregos. ela trabalhou em tudo, até fazendo curry. Aí, Curry, inclusive, que é o que mais rolava, né? Porque eu nunca fiquei mentira. Eu acho que desde Gorendia, eu nunca fiquei com tanta vontade de comer curry como eu fiquei vendo o Bumbum, viu? É uma curiosidade que aconteceu durante a série, o restaurante Super Sentai também servia aquele mesmo pratinho do curry, né? Cada um tem... No restaurante tem alguns pratos temáticos, né? Também tem do Kirendia, de Gorendia, mas também fizeram igual eles preparam. Nessa temporada tinha pratos também, cardápios, sempre tem um cardápio por tempo limitado. Acho que falaram que até a logo, né, do Goendia era semelhante à logo do Goendia que tinha aí nesse episódio do curry, do restaurante. Sim, tinha referência, sim, naquele restaurante com o restaurante do Gorendia, sim, verdade. Propagandinha clara. E aí eu queria falar rapidinho também de um item que quando o Spindo vem, né, atrás do querido Boom dele, né, do Bundorius e tal, e ele mata o Bundorius também, cena bem forte, assim, bem bonita, né, entre aspas, bem feita, né. E aí quando eles estão tentando reviver o Bundorius lá, o Taia, eu achei só... A única parte que eu achei, pô, podia ter dado uma desculpinha melhor, né. Que eles ajudam uma princesa lá no episódio, né? Acho que naquele filme, né? E no filme. E aí, do nada, o Caiblu aparece entregando pra eles lá o negócio da princesa, lá o medalhão. E do nada o medalhão era um globo espelhado que... meio que quase que um transplante de coração aí pro... Não, o medalhão... Ele, na verdade, ele passa a mensagem do globo dourado, desse globo. O globo isso aí, né? Tava ali quando o Bundoro caiu, foi achado quando o Bundoro caiu. Provavelmente, quando ele caiu, o impacto fez esse globo sair, entendeu? Mas, na verdade, foi a mensagem. Ela passou essa mensagem falando desse globo. E, por coincidência, como não tinha mais tempo, né, eles colocaram que já estava meio que ali na posse deles, né? E uma coisa que eu entendi também, meio que o globo ele absorve ali, principalmente, as energias positivas da galera, da molecada, pra funcionar ali no corpo do Bundorius, né? Tiveram que fazer uma Genkidama no final, né? Agora que você falou disso, em Bumbunger, o sofrimento das pessoas e a alegria, o desejar que tudo ocorra, né? O pensamento positivo... ele transforma em poder. A tristeza transforma algo de ruim, alimenta o monstro. Isso também aconteceu em Dom Brothers, só que era diferente. O monstro manifestava através do estresse ou de algo ruim que a pessoa tinha, da raiva. Não, mas sentimento, raiva, isso aí já vem criando poder aí desde que criaram a Lanterna Verde, cara. Isso não é, que eu me falo, isso não é novo, né? Isso é real também. Sim. Os vilões de Tokyo se alimentam também das sensações ruins das pessoas, das emoções e vários outros. Mas eu acho que pelo segundo ano seguido, como a Michelle citou, a Toei coloca no episódio final algo que era do filme. Foi assim em King Oger também. Então, o que a Toei não fazia antes era assim, se você não viu o filme, não tem problema, você não vai entender a série inteira. Mas em King Oger e agora em Bumbunger, a criança que não viu o filme se perde quando um personagem do filme aparece na história final. Então, cada vez mais eles estão ligando também a série à produção cinematográfica de verão.
Sem falar que eu acho aquele filme meio perdido, cronologicamente falando. Ele parece um episódio meio solto, né? Assim, tipo, quando tu analisa. Só que e eu acho até bom, entre aspas, né? Tipo, que demore um pouquinho a referenciar ele pra dar tempo de ter o fansub pra gente assistir aqui no Brasil, né? Tipo, pra fazerem a tempo. Quem pular ele se lascou. É verdade. A série, cara, a gente tá falando de uma série infanto-juvenil aí, né? Não dá pra ser grandiosa, mas eu acho que foi muito bem feito também o final o desenrolar e os desfechos, né? O Blue voltando, o Bundorius vivo, a galera sendo presa, sabe? Tudo rolando certinho. E, inclusive a batalha final, que normalmente já faz um tempo que a maioria dos Super Sentais, principalmente da Heisei, né? A batalha. Antigamente, né? Era mais a batalha final com o grande chefão gigante, né? Depois as batalhas finais começaram a ser um grande pega pra capar ali do esquadrão, às vezes até sem o capacete, né? Com o vilão. Aqueles gasta muito tempo pra destruir ali o Spindle ali praticamente, né? Só que o roteiro, eu achei os diálogos tão bem feitinhos que não fez falta uma cena de ação grandiosa pro fim do Spindle, né? Cara, eu gostei, gostei do final do Spindle também. Não sei o que vocês querem acrescentar nesse ponto, assim. Eu gostei, mas não é que não fez falta, mas a gente sentiu que não teve. São coisas diferentes, sabe? Poderia ter tido. Não precisou ter. Mas a gente viu que não teve. Sabe? É um pouco diferente. E eles derrotaram dois vilões grandes num episódio só, que também poderia ter aumentado um pouco mais, né? É que eu acho que o grande ápice da batalha final contra o Spindle é o casamento, né? Que o Taya vai lá e reprise, né? Emulando o primeiro episódio, né? Pra salvar a Pink, eles já... e o Blue se revela, né? Como contra-espião. e eles já enfraquecem o Spindle ali, né? Não, só falar, eu até concordo com o curador de sentir a falta, porque assim, a impressão que eu tive é que eles tentaram deixar tanta coisa pra resolver no episódio final que acabou ficando corrido. Então, tipo, aquela mesma estrutura, aquela mesma história do episódio final, se pudessem fazer o milagre de fazer um episódio, tipo assim, um pouquinho maior, ou dividir ele em 2 episódios, o episódio final ser parte 1, parte 2, sei lá, talvez tivesse tempo de desenvolver melhor e ter até melhor uma luta mesmo, assim. Que é aquela coisa, não precisou, mas a gente sente falta. Eu concordo muito com esse ponto, assim. Eu acho que a grande questão do Spindle é que, assim, ele é um negociador. Ele não é um lutador. Desde que ele chega, ele tá sempre negociando como que ele pode assumir a Terra, porque a Terra vai ser para ele ali fazer gasoline. Então, acho que a grande questão é que ele estava sempre negociando tudo. Ele é um grande negociador. Tanto que ele chega e a gente fica naquela, e o embate? Ele vai lutar ou não vai lutar com os Bubud? Então, a gente vai vendo que, na verdade, ele é um grande negociador. Que, na verdade, o poder dele foi o Bundório que deu. Foi a tecnologia que o Bundório fez. Que eu vi muita gente reclamando, não, porque ele foi derrotado muito fácil, que ele foi nerfado. Não. Fica muito claro quando mostra a história do Bundório que o Spindle, ele não tinha força. Ele não tinha nada sem um Bundório. Então, assim, mas os outros generais eram muito mais fortes. Não, o Mad Wax também tinha o tanque dele de gasolina. Provavelmente aquele cachorrinho também era. Todo mundo tinha. Todos os generais tinham. Então, assim, eu não acho que o Spindle ele tenha sido nerfado. Eu acho que ele é muito mais um negociador, de tentar resolver as coisas para ficar ali no comando, do que realmente um lutador. Pra mim, ele também perde parte do poder quando destrói o macaquinho, né? Do tanque de gasolina dele. Sim, sim. Eu acho que um ponto interessante, tem aquele detalhe que o Kuroda comentou, que realmente é apressado esse último capítulo, com 2 batalhas importantes em uma metade, porque a outra metade do episódio são os desfechos dos outros personagens. Então ficou bem corrido esse episódio final. Mas o que eu achei interessante foi a opção do roteiro em que nós não sabíamos como ou de que forma seria possível derrotar o vilão, o Spindle. Eles optaram por, digamos, esconder isso, inclusive, da gente. A gente sabia que algo estava acontecendo e a gente não sabia o que estava acontecendo como espectador. Eu acho isso interessante, porque o mais comum
é a gente saber qual é o plano dos heróis e a gente ficar na torcida junto com eles. Às vezes um negócio não dá certo, daí tenta fazer um plano B e depois volta pro plano principal. E dessa vez, não, nós também estávamos no escuro em relação ao que estava acontecendo. Então, por isso que eu achei que realmente surpreendeu quando o reservatório de gasolina do Espíndolo se quebra e a gente vê que aquilo ali é essencial para ele e que agora ele seria derrotado por algo tão simples, né? Gente, mas eu achei surpreendente essa cena. Eu lembro que quando eu vi, eu berrei tanto. Assim, Concordo. cara, muito surpreendente. Assim, ninguém esperava que ia ser uma coisa tão simples. Mas já tava na nossa cara porque já tinha sido mostrado de certa forma. Não o tanque, mas assim, que é a tecnologia do Bundorius que deu força pra ele. Mas mesmo assim foi surpreendente. Bundorius um gênio, hein? Criou os vilões e criou os heróis. Como série em si, né? Como a gente fala das séries todo ano sobre o ritmo e tal. O Gil tinha falado um pouco mais cedo sobre, mas eu até acho que não sei se eu tô indo muito contra, mas Boom Boom não teve uma coisa que a gente já falou muito nesses últimos anos, que é a famosa barrigada. Eu achei que tiveram poucos episódios sem contexto, ou episódios que não serviram pra nada, né? Sei lá, tipo do futebol, que pra mim acho que foi uma das maiores barrigadas. Talvez porque ele veio numa crescente, talvez, de roteiro. Ele veio numa crescente, assim. Ele já não começa dando tudo na sua cara, né? Eu acho que o do beisebol é pior do que o do futebol. Concordo plenamente com você. O do beisebol é pior que isso. É que eu guardei o do futebol por causa dos atores de King Oja que aparecem, né? Como comentaristas. Só que eu ainda acho do futebol mais interessante, porque mostra a relação do Gemba e do Sakuto com o futebol, fala um pouquinho da história deles do passado, e ainda mostra o Espino negociando o futebol. Então eu ainda achei um pouco mais interessante e acrescentando um pouco, mesmo que tenha sido pouco, que ele acrescentou. O do beisebol é totalmente descartável. Às vezes é episódio encomendado também lá, né? Pra alguma ação também específica no Japão, né? Agora, eu acho que essa sensação você não teve porque tem série que te apresenta o plot principal, já as coisas logo de cara, e depois não consegue desenvolver e tem que meter barriga pra poder ir pro final, né? Essa aqui, ela vem de uma forma um pouco até lenta, até construindo, né? O arco final, né? Então dá a sensação de crescimento, né? De evolução, né? E não de tudo na sua cara e de repente você perceber que a história não sabe mais o que te contar, a não ser ir pro final, entendeu? Mas isso não é ruim, então, né? Se for desse jeito em doses homeopáticas, mas todo episódio uma coisinha, me fechar bem, né? E me fechar bem me interessa, né? Verdades, quer dizer, mentiras sinceras me interessam, já dizia Kazuo. Mas eu acho que realmente os episódios que menos acrescentaram foi o do beisebol e o do Natal. Natal, Ano Novo, sempre é episódio aleatório, né? Sim, mas é que é bonitinho, né? Natal é mais bonitinho, né? O do roubar o Papai Noel. Eu gostei do episódio de Natal. Eu me derreto com qualquer coisa de Natal. O incômodo foi o Papai Noel gigante que ninguém me explicou. Papai Noel gigante eu não engoli, né? Sim. E me perdoe a Toei. Podia ter uma roupa melhor que Papai Noel, porque nem o pior Papai Noel de loja americanas do Brasil é tão ruim quanto aquele Papai Noel. Nossa, aquela barba horrível que não tava nem colada direito. Concordo. E antes de ir para as nossas considerações finais, vamos falar um pouquinho de trilha, como nós sempre fazemos aqui no TokuCast. Vamos falar quem cantou, o que todo mundo achou aí das músicas da trilha de Boom Boom. A trilha foi composta pelo Masahiko Kaneda, eu nunca não vi nada conhecido dele, né? Já o Kentaro Sonora, que já compôs para o Soldier, né? No começo do ano, 5 de fevereiro, foi lançado um álbum com 3 CDs no total, são 7 CDs em mídia e 4 mídias digital, totalizando 11 álbuns. A abertura e o tema do robô são cantadas pelo Masaki Endo, né, cantor de Abarendia, que já veio ao Brasil também. A gente já fez o Abaré com ele. Entre outros, lado B, algumas séries de... Eu também. Você também. De trás do palco, né?
tava lá apresentando. Masaki Endo, ele veio cantando algumas outras séries de Sentai do lado B, né? De Hurricane pra cá. O encerramento é da Rika Matsumoto, que canta, e ela também, como falou, dubla o Bundorio. Né? E um detalhe que voltou a acontecer durante o encerramento das séries é que mostra a letra em hiragana, por ser o primeiro alfabeto que as crianças aprendem, sendo assim fica fácil delas aprenderem a cantar também. Isso aconteceu em outras séries, como Zone Fighter 73 foi uma delas. Aí um detalhe é que a Rika Matsumoto canta o encerramento como Bundorio Bundeiras, não como Rika Matsumoto, né? Ela canta com a voz do Bundorio, não com a voz dela, né? Ela canta como personagem. E para acrescentar um detalhe que eu não tinha percebido, o Masaki Endo, além de estar aí na abertura, como o Dani falou, ele é a voz da pistola do Boom Red, daquela pistola quando ele tá no Boom Red 119, quando ele tá naquela forma meio bombeiro, a voz do golpe da pistola é o Masaki Endo que faz. E só para enaltecer também, que eu adoro que o Masaki Endo faz a abertura de Ultraman Z, e eu gosto muito dessa abertura. Eu tô tentando falar isso, o Dani. Tá representado aqui. Pode falar. E só finalizando, por ser 11 álbuns, há vários cantores, como Takayoshi Tanimoto e Hideaki Takatori, que os dois vieram ano passado para o Brasil, e Tatsuhiko Yoshida, entre outros. Todos os álbuns têm a mesma abertura e encerramento. É isso de trilha. E se eu não me engano também, aproveitando que você tinha falado que o Masaki Endo faz a voz da pistola, o do arco do Violet também é o mesmo dublador do Byung-ji, que a gente já falou bastante dele hoje. Então também era aí. Acabam usando, né, essa galera já pra mais coisa além de cantar ou dublar, né? Isso é legal. Sobre essa forma, né, de emergência aí do Taya, é legal citar que ela é uma grande homenagem também aos Metal Hero ali, as séries de resgate, tanto que até tem a participação aí do Fire do Sunbraver, né? A gente acabou não falando, então vamos só falar rapidamente aí com todo mundo. São essas participações que tiveram. Então a gente teve Goon Red, a gente teve o laranja. Teve Tokyo-jer, o laranja e o vermelho. O Tokyo Rokugo e o Tokyo Ichigo. Isso, obrigado, Nares. Eu não sei falar em japonês, obrigado, Nares. E o Gokai Blue, né? Ainda teve aquela... É porque ela não fez ela. Aí é uma atriz de Tokusatsu que roubou... É a do Ryu Soldier. Não, Ryu Soldier não. Ela é a do Zenkaiger. A irmã do Tio Kaiser. E na série, na garagem, tinha algumas referências aos Sentais carro, né? Rapidinho, a irmã do Tio Kaiser é naquele episódio, né, que rouba ela, a amiga da Mika, né, que rouba o transformador, né? Ah, isso, é a segunda. Sim. A segunda Boom Pink. É a irmã do Tio Kaiser. Clint, né? Só um detalhe da volta do Gokai Blue, é que é muito legal de ver ele voltando depois de, ter estado num filme que ganhou Oscar, né? Ele tá tipo assim, parece que cada vez mais, olha aí, Gokaiger é uma série abençoada e as pessoas ao redor de Gokaiger estarão abençoadas para sempre. Inclusive um abraço pro Gokai Red, amigo meu e do Kuroda aí. Sim, e posta foto nossa com ele no Instagram dele, valeu. Gokai Blue, eu ainda tô tentando, um dia eu consigo. E já que o En falou em pessoas abençoadas aqui, pessoas abençoadas são as crianças da Coreia do Sul, porque agora, em 1º de março, Boom Boom ele estreou na Coreia do Sul com o nome de Power Rangers Boom Boom Force. Olha, que maneiro. Maravilhoso. Legal. Aqui, se sair assim, Boom Boom Force é filme pra Xvideos, né, cara? Quem começa com as considerações finais e despedidas do TokuCast de hoje? Escolha aí. Vamos lá, então. Vamos fazer na mesma ordem aqui, mas rapidamente, assim, acho que é opinião, né? Porque a Boom Boom já não precisa de nota, eu acho que foi uma boa série. Então, mas só a sua consideração final, começando comigo. Então, gente, é o seguinte, Boom Boom foi um excelente Sentai, acho que um dos melhores que eu já vi, tá no meu top 10. E com pouca barrigada, com personagem, com atores bons, personagens bons, carismáticos, que eu espero muito vê-los em outras produções. Eu acho que todos têm
chance de estar em outros papéis, fazendo outras coisas, tanto que o próprio Bonehead já tá aí também, participando já do Sentai seguinte. Então eu acho que foi muito legal essa série, vale muito a pena ver. Adriano Nares, suas considerações finais sobre Boom Boom. Eu gostei muito da série, concordo com aquilo que o Gil falou, visual ruim, às vezes indica série boa, e vou puxar também um gancho do Kuroda. Uma coisa que eu sempre gosto de comentar é que a Toei, logicamente, ela quer escolher o melhor elenco, você escolhe lá os atores individualmente, mas às vezes eles não funcionam juntos, não dão liga, que na minha opinião foi o que aconteceu em Gotchard. Não significa que os atores são ruins, porque inclusive eu já vi o protagonista de Gotchard em outra série e ele é um ator excelente. E em Boom Boomdir, além de serem bons atores, eles deram liga, eles funcionam juntos, um complementa o outro. Eu também, está disponível alguns shows já que eles fizeram e foram lançados em Blu-ray no Japão. Deem uma olhada, porque a gente vê como eles realmente estão unidos como equipe por dentro, na frente e atrás das câmeras. E acho que isso faz toda a diferença, é claro, aliado a um bom roteiro, e Boom Boomdir teve um bom desenvolvimento do começo ao final. Eu acho que raramente a série se perdeu ou patinou, aliado, é claro, a uma boa direção que soube unir esse roteiro e esses atores para entregar uma história excelente, e que, para mim, o melhor de tudo, Boom Boomdir não sai do tradicional. Ele é um Sentai tradicional, daqueles que a gente viu anos 80, anos 90, começo dos anos 2000. Ele é um Sentai tradicional. Entrega uma boa história, diverte e cumpre o seu papel, e vale a pena ser assistido. Boa, muito obrigado. Dani Tsurugi, meu filho. E ó, a sua consideração depois também é lembrar a galera de ser padrinho, tá? Por favor. Tudo bem. Eu gostei da série, não tive preconceito nenhum dos caras de calota, né? Uma série que você pode se divertir, você não passa fome porque teve care, você não se atrasa porque eles têm carro, e você tem um sonho entregue aí, né? Lembrou muito do Dorama, né? Isso é legal, né? Eu me diverti pra caramba. Não vou dizer que eu não sofri por não ter feito previsão do tempo para Boom Boomdir e nem com a minha mecânica que eu tive que fechar. Cara de pau. É isso. Tá bom. E pra quem quer ser padrinho? E pra quem quer ser padrinho aí, né, seja padrinho do TokuCast, concorra a brindes todo mês. A partir de R$10 você já tá concorrendo todo mês. Os brindes estão ficando cada vez melhor, né? Brindes originais, quando não é obra, quando não é um HQ de uma obra nacional também. Vale muito isso, os R$10 que às vezes você contribui, né? Você tá às vezes concorrendo a sorteios de um brinde aí com mais de R$100. Boa. Lembrando também para você que quer ser padrinho, agora a gente tem a nossa revista mensal, né, Gil, como se pode assim dizer, né? Mas é mais um agrado aí pros nossos padrinhos, com a ajuda aí da Adriano Nares também. Mas você agora no nosso site tem um portal, e esse portal você consegue ouvir o TokuCast e ter acesso aí à nossa revista aí mensal, que conta um pouco aí das notícias do nosso site, do tokusatsu.com.br, que tá bombando de notícias. E agradecendo também, então, nossos convidados inéditos para hoje. Michele, muito obrigado aí diretamente do Spoilando por Michele no YouTube. Obrigado aí pela presença. Dê suas considerações sobre Boom Boom e faça seu jabá, por favor. Bom, mais uma vez, obrigada pelo convite. Eu gostei demais de Boom Boomdir. Eu acho que foi uma série que teve atores muito consistentes, porque eles conseguiam fazer a comédia, mas eles conseguiam fazer as cenas de drama. São carismáticos, tem química. Eu gostei de todos os atores. Eu me importei até com que eram os vilões, né, os Três Patetas. Então acho que eles conseguiram construir bons personagens, conseguiram cativar, conseguiram fazer a gente se emocionar, chorar nos momentos certos e trazer uma história
política, porque, de certa forma, eles estavam controlando ali a mídia, influenciando, então, assim, eu acho que eles conseguiram trazer coisas do cotidiano, mas a gente se relacionar, e eu acho que simplesmente foi incrível. A reta final, então, foi maravilhoso. Acho que os 4 últimos episódios eu chorei todos. Mas assim, eu achei simplesmente incrível Bumúdia. Eu adorei acompanhar e acho incrível. E quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, eu tenho um canal Spoilando por Michelle, que eu falo sobre animes e tokusatsu. Boa, muito obrigado pela sua presença. Esperamos vê-la novamente. E agora, pra gente encerrar... Pra encerrar, Henri, que eu ainda vou... Eu sempre acho que estou falando errado. Henri, e diretamente... A Michelle diretamente do Rio, o Henri diretamente de Belém do Pará, do Claquete de Papel. Muito obrigado aí pela sua presença e seja bem-vindo aqui ao nosso TokuCast. Bom, gente, primeiro, obrigado pelo convite. Eu sou muito fã de vocês. Já tinha visto vocês nos Anime Friends quando eu tô em São Paulo. Espero ver vocês esse ano de novo. Então, tipo... Eu espero me ver lá. Tô muito feliz de estar aqui com vocês gravando. Considerações finais de Bumúdia, né? Assim, eu me emocionei muito com a série. Eu gostei muito de uma coisa, inclusive, que o Adriano falou sobre ser um Sentai tradicional. Isso é muito bom. Tipo assim, é um momento que a gente precisa de novo desse heroísmo, sabe? A gente precisa resgatar isso. E ao mesmo tempo que ele é um Sentai tradicional e clássico, ele é perfeito para os dias de hoje. Ele fala, como foi trazido aqui na discussão, sobre política, sobre o momento atual, sobre a juventude que busca se encontrar, seja mais infantil, infanto-juvenil, a forma como ele desenvolve essa história, atores excelentes, efeitos bons, enfim. Eu achei um tokusatsu muito completo, sabe? Então me emocionou muito e tô muito feliz de ter vindo falar um pouco aqui sobre ele com vocês. Então obrigado pelo convite mesmo. Boa, muito obrigado aí pela presença de vocês, nossos convidados. Gil, é isso. E aí, Bumbum? Bom? Mas, Bumbum já é bom. Eu também concordo com o Nares também que ele segue a linha clássica aí, né, cara, dos Super Sentais, né? Ele não inova tanto, mas ao mesmo tempo ele é muito honesto ali com o objetivo dele, né? É uma série segura, né? Ela não arrisca, mas ao mesmo tempo ela é eficiente, vamos dizer assim, né? Na arte de entreter. Eu gostei bastante de Bumbunger. Eu gostei muito. Eu tô gostando muito desses. Acho que desde Kira Major, assim, cara, eu tô sentindo uma variação gigantesca de temática, né? Você vê em Kaiser, Dawn Brothers, King Gold, né? Vai tudo mudando, né? E agora do Gojira também tá dando essa impressão de ser um igual mais diferente, um diferente mais igual. Então eu tô gostando dessas variações, assim, não fica mais do mesmo, como em alguns momentos pareceram, né? Então tá bem maneiro. A gente que tá acompanhando a franquia há muito tempo, né? Nós não somos Manchetossauros e ao mesmo tempo nós não somos também só quem acompanha a série atual, né? A gente já vinha... Quando a gente começou a acompanhar junto com o Japão, a série atual era a Hurricane, né? E a Hurricane já tinha cara que reclamava já, né? Gaurendia, né, tal, né? Então a gente vem acompanhando desde então. Tem alguns momentos que as séries parecem repeteco de outras, né? E eu não senti isso com o Bumbunger. Eu consegui me divertir bem, mesmo ela no formatinho padrão aí, eficiente do Super Sentai, né? E eu também quero aproveitar para agradecer, Michelle e Henri. Espero que vocês participem de mais TokuCast, espero que vocês tenham gostado. Nós também gostamos muito dos canais de vocês, também somos fãs do trabalho de vocês. E nós tentamos sempre trazer aqui pessoas novas, e principalmente de pessoas que criam conteúdo assim como nós e que se divertem com essas produções, né, cara? E Bumbum é mais um exemplo de uma diversão, de uma produção divertida, né? E quem não assistiu Bumbum até o final e ouviu o TokuCast até aqui, parabéns pela coragem, porque é uma série que o arco final, alguns spoilers podem talvez não dar o mesmo efeito aí na hora de assistir. E se você assistiu e quiser comentar e contar pra gente o que você achou, é só comentar no YouTube e no Spotify. E como o Kuroda e o Dani estavam contando pra vocês, se você virar apoiador do TokuCast, você vai ter uma área, né, um portal do apoiador exclusivo pra você ouvir TokuCast antecipado. E não é no Catarse nem no YouTube não, é no nosso próprio site, tá? Essa área você vai ter o seu login e sua senha. Você vai acessar TokuCast sempre 2 dias antes pra você poder ouvir por lá. E você vai acessar também a nossa revista mensal, a Toku Universo, né, Nares? Toku Universo, que nós estamos trazendo aí não apenas material do site, mas também conteúdo exclusivo para a revista. Podemos dizer que acho que é a melhor revista de Tokusatsu da atualidade, única 100% do Brasil, né? É verdade.
Eu acho que mais até do que do Brasil, porque nem o Japão mais tem uma revista exclusiva de Tokusatsu, é a melhor do planeta Terra. É verdade. E se você quiser ter acesso a Toku Universo e ver, né, e ler nossas matérias, o conteúdo que tá lá, é só você procurar em tokusatsu.com.br o nosso Catarse pra apoiar. Tá bom, pessoal? E eu acho que é isso, né, Kuroda? Podemos fechar por aqui, engatar alguma marcha aí e descansar. Boa, vamos pro universo. Tá todo mundo indo pro espaço, hein? O que isso quer dizer? Vamos saber em breve. Vamos voltar pra nossa corrida da vida real aí, que essa tá difícil de ganhar, hein? Tá mais difícil que o Grand Prix aí do Bundorius, hein? Tá bom? Muito obrigado por nos ouvirem até aqui. Um grande abraço e fiquem com o Edinho. Adeus!ポンポンコツでいいじゃないかポンポンコツロ爆走だ絡まわれるほどの元気へっちゃれっちゃれっちゃれっちゃが最高じゃポンポンコツの登場だポンポンコツのいざ進めそしていつかはチャンピオンだあなたもあなたもあなたも笑ってその手を拝借ご一緒にさベンベンA edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.